Oi. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre como a fisioterapia respiratória pode ajudar a criança quando estiver com pneumonia. Geralmente a pneumonia é quando a secreção está na parte final da região do pulmão, ou seja, nos alvéolos, onde ocorre a troca de oxigênio da respiração do pulmão com as células do corpo. Quando essa região que precisava trocar oxigênio está cheia de secreção, isso faz com que impede essa troca e geralmente a criança tende a aumentar essa frequência respiratória, ou seja, a quantidade de incursões que essa criança faz de inspirar e expirar começa a ficar mais elevada para poder compensar esse processo inflamatório que está na área onde precisaria estar trocando oxigênio com as células do corpo. Então, um dos sinais também de pneumonia é quando começa a aumentar essa frequência respiratória, que é o número de quantas vezes a criança puxa o ar e solta o ar durante 60 segundos. Geralmente, essa frequência respiratória muda de acordo com a idade. Quanto menorzinha a criança, maior essa frequência respiratória. Então, geralmente, a criança até 2 meses de idade, ela tem uma frequência de 30 incursões por minuto, chegando a ficar até 60 quando está bem, já é o limite, já é um sinal que já está ocorrendo algo que precisa ser chamada a atenção. De 2 meses a 1 ano, geralmente a frequência de 24 a 40 incursões por minuto. De 1 ano a 5 anos, 40 incursões por minuto. De 1 a 4 anos, sim, até 40 incursões por minuto, então isso é o máximo. E acima de 5 anos, geralmente a criança fica em torno de 20 incursões por minuto. Se começar a aumentar essa frequência, é porque realmente está algo que precisa ser chamado a atenção. Claro que a gente está considerando a criança em repouso, né? Se essa criança estiver fazendo atividade física, essa frequência irá aumentar. Porém, a gente está se tratando de a criança em repouso. Geralmente, os sinais de pneumonia, essa frequência respiratória alta, pode ou não vir associada à febre. E geralmente, quando a secreção está na parte mais final do pulmão, geralmente, às vezes, nem sempre a criança tem secreção, porque essa secreção, às vezes, está na parte mais final do pulmão. E às vezes a gente não vê essa secreção na via aérea superior, como nariz, boca, garganta. Então, às vezes, pode ser uma pneumonia silenciosa e a gente não ter sinais de catarro em si, né? Geralmente, quando a fisioterapia começa a atuar na pneumonia, a gente vai fazer com que essa secreção que está na parte mais distal, ou seja, a parte final do pulmão, que são os alvéolos, onde ocorre a troca de oxigênio, essa secreção começa a ser deslocada para a parte mais superior do pulmão. Então, ela começa a sair dos alvéolos para a parte dos bronquíolos, broncos, até chegar na traqueia e gerar e aí a gente começa a sentir que tem catarro através da tosse, a tosse fica mais carregada. E isso às vezes não é um sinal que está piorando, não. É um sinal que é realmente essa secreção que estava na parte mais final do pulmão começa a ser deslocada para a parte proximal, porque é a forma que a gente tem de eliminar essa secreção. Então a fisioterapia vai atuar justamente aumentando a expansão pulmonar, que a partir do momento que você aumenta o fluxo respiratório através de manobras, de exercícios, de técnicas, a gente faz com que essa secreção seja deslocada para a parte mais superior do pulmão e aí consegue deslocar através da expectoração, da deglutição, se for uma criança menor. A gente faz com que essa criança degluta essa secreção para ser eliminada através das fezes. Então, geralmente, a gente vai facilitar com que seja deslocada essa secreção de uma forma mais rápida e não esperar por si só e até não gerar um processo infeccioso mais grave, caso essa secreção esteja acumulada na parte final por muito mais tempo. Então, a fisioterapia vai fazer com que se desloque esse catarro. Através da ausculta, a gente consegue identificar se essa secreção está sendo deslocada ou não, porque a partir do momento que a gente ausculta, a gente vai ouvir sinais diferentes. Dependendo da região onde estiver essa secreção, a ausculta é diferente. Quanto mais na parte inferior, mais distal, a gente ouve crepitus, uns crépitos mais fininhos, né, através da ausculta. Quando ele vai começar a deslocar para a parte superior, a gente começa a ouvir os sibilos, os roncos na parte mais proximal. Então, a gente consegue identificar se está sendo deslocado, se está melhorando. E a partir do momento que começa a aumentar essa quantidade de catarro mais na parte superior e começa a estimular
começa a vir aquela sensação de tosse, a secreção começa a subir, fica mais fácil essa eliminação e realmente é um sinal que está sendo deslocado e está tendo uma melhora do quadro. Tá joia? Um grande abraço.